Milhões de anos atrás, os humanos estavam perto do fundo da cadeia alimentar. Predadores, condições climáticas e doenças todos representavam uma ameaça de extinguir a espécie, mas então, graças à revolução, os humanos passaram de se agruparem em cavernas escuras para construir cidades completas. Como isso aconteceu? Essa era misteriosa foi um momento em que a história não era oficialmente registrada, mas trouxe uma tonelada de ação que seria a base do nosso mundo de hoje. Vamos pular em nossa máquina do tempo e fazer uma viagem de volta à era pré-histórica, certo? Primeiro, qual é essa estranha era pré-histórica em que você acabou? Bem, esse foi um momento na história em que os humanos começaram a desenvolver o mundo que temos hoje. Era composta por 3 principais períodos: a Idade da Pedra, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Os nomes dessas eras refletiam os materiais principais que os humanos estavam usando para fazer suas ferramentas, mas esses materiais também forneciam muito mais do que simples instrumentos. Eles inspiraram uma sociedade inteiramente nova e ajudaram os humanos a evoluírem para o novo mundo. Vamos conferir. A Idade da Pedra compreendia 3 principais períodos: o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. A Idade da Pedra começou há mais de 3 milhões de anos, e este foi um dos períodos mais críticos para os humanos e nossa evolução. Um dos avanços mais significativos deste período foi a criação de ferramentas de pedra. Os humanos começaram a fazer e usar ferramentas de rochas e outros materiais brutos ao redor deles. Uma de suas ferramentas eram seixos afiados que eram usados para cortar e afiar outros materiais. Basicamente, eram apenas rochas afiadas que os humanos seguravam para fazer ferramentas mais complexas e úteis. Depois que os humanos dominaram isso, passaram a afiar outras pedras, pedras usadas para cortar madeira ou ajudar a preparar alimentos. Em seguida, sua ferramenta mais complexa, o machado de mão, esses eram feitos usando múltiplas técnicas. Primeiramente, era necessário moldar a pedra usando a técnica de martelo duro. Uma vez feito isso, você refinaria a borda fina usando uma técnica de martelo suave. Hoje, essas ferramentas parecem incrivelmente simples e você pode fazê-las sozinho apenas olhando para elas, mas milhões de anos atrás essas ferramentas exigiam uma compreensão detalhada de como a pedra funciona e como se comporta sob certas condições. Circunstâncias. Sim, isso novamente parece muito simples, mas ao descobrir isso na Idade da Pedra, os humanos provaram que deram um salto significativo na função cerebral e na resolução de problemas. Outra grande inovação durante esse período foi o domínio do fogo. O fogo proporcionava abrigo, calor e proteção para os humanos, permitindo-lhes começar sua jornada para o topo da cadeia alimentar após milhões de anos de experimentação humana com seus recém-descobertos. Descobrindo ferramentas, eles foram capazes de se tornar muito mais do que apenas uma sociedade de caça e coleta. Foi aí que a agricultura entrou em jogo. Os humanos no período Mesolítico começaram a experimentar o plantio de alimentos. Conforme o clima mudava, tornava-se mais fácil cultivar suas próprias plantas no solo e mais tipos de alimentos ficavam disponíveis. A agricultura também trouxe a domesticação de animais. Cabras, porcos e gado todos tinham benefícios para os humanos. Eles podiam ser usados para comida, roupas, até mesmo trabalho agora, uma vez que a agricultura e a domesticação começaram a se desenvolver, trouxeram uma mudança nos padrões de assentamento. Em vez de humanos nômades se movendo de caverna para caverna, eles foram capazes de começar a construir residências mais permanentes. Humanos no período final da Idade da Pedra, o período Neolítico, construíram sobre essas invenções. Em vez de apenas experimentar com sementes, os humanos começaram a aprender técnicas agrícolas e foram capazes de plantar cultivos suficientes para alimentar seus assentamentos. Este período trouxe novas ferramentas e tecnologia e uma estrutura social completamente diferente, com mais alimentos e assentamentos permanentes. A população explodiu. Isso levou a uma divisão do trabalho, estruturas políticas e mais. A Idade do Bronze, de 3300 a 1200 a.C., foi a Idade do Bronze. Um dos principais fatores dessa era foi os humanos descobrirem como usar metais como cobre, estanho e, é claro, bronze em suas ferramentas. Com esses materiais, eles produziram tecnologias mais avançadas. Instrumentos e armas, aqueles que durariam mais e poderiam ser mais interessantes, já que o metal é mais maleável que a pedra. Isso também abriu portas para artesãos e especialistas começarem a trabalhar com bronze. Eles criaram arte que era procurada e influenciava a cultura. Armas e armaduras feitas de bronze impactaram como a guerra era conduzida na época, mas os materiais de bronze não foram os únicos novatos na área. A roda foi inventada, o que facilitou o movimento de pessoas e suprimentos, raízes comerciais entre assentamentos foram estabelecidas.
Diferentes assentamentos poderiam compartilhar ou vender recursos entre si, permitindo que a civilização progredisse ainda mais rapidamente. Isso abriu caminho para a urbanização e a introdução de cidades. Assentamentos em lugares como Egito e Grécia eventualmente cresceram a ponto de a população ser tão grande que exigia algum tipo de planejamento urbano. Isso criou cidades, e a sociedade evoluiu ainda mais com o comércio. Administração e escrita estavam começando a entrar em cena, mas tudo isso teria sido impossível sem comida. Durante a Idade do Bronze, a humanidade começou a desenvolver técnicas de agricultura em massa. Isso foi possível devido a ferramentas melhores e um conhecimento aprimorado de como as colheitas funcionavam. Os humanos começaram a entender quais cultivos cresciam melhor onde e durante quais estações. Na Idade do Ferro, por volta de 1200 a.C., partes da Europa e do Oriente Médio começaram a fabricar ferramentas com ferro. Agora pode parecer uma inovação pequena, mas este metal permitiu à sociedade dar passos tecnológicos gigantescos. O ferro é muito mais forte e durável que o cobre, o que permitiu aos humanos construir ferramentas e armas melhores. Boa sorte se você estivesse em guerra com sua armadura e armas de bronze e tivesse que enfrentar um exército com todo o equipamento de ferro. As sociedades com ferramentas de ferro eram as que estavam no poder. O ferro também era muito mais fácil de ser minerado e mais disponível do que o cobre, o que permitiu aos humanos fabricar mais ferramentas economicamente viáveis. Mais ferramentas significam mais alimentos que podem ser colhidos, mais construções que podem ser feitas, e mais oportunidades para a sociedade progredir e florescer. Agora, o processo de fabricação dessas ferramentas também exigia uma inovação significativa. Fundir o ferro e ser capaz de forjar e temperar o material exigia enormes avanços tecnológicos. Mas as cidades não estavam limitadas a produzir apenas poucas ferramentas de cada vez, eles estavam se tornando potências de produção. Podiam fabricar dezenas ou centenas de ferramentas sempre que precisavam. A metalurgia do ferro era tão popular que, nos próximos 200 anos, se expandiu pelo globo, desde a Escócia até a África. Sociedades começaram a usar o ferro e aprender os métodos de construção de ferramentas. Isso permitiu que mais cidades e assentamentos progredissem e prosperassem. Rotas de comércio expandidas ajudaram com isso, progresso, mais cidades e culturas podiam se comunicar entre si como nunca antes. A criação de ferramentas de ferro facilitou a necessidade de diferentes cidades negociarem e compartilharem recursos. Outra ferramenta essencial inventada durante esse período foi o arado de ferro. Isso nos permitiu cultivar colheitas de forma mais eficiente do que nunca, muitas vezes criando um excedente de alimentos. E, é claro, mais alimentos permitiram que as populações crescessem mais, tudo graças a essas novas descobertas. Ferramentas. Por volta de 550 a.C., a Idade do Ferro deu lugar à Era da Antiguidade Clássica, marcada pelo início da humanidade registrando e documentando nossa própria história, e o resto é bem, história literalmente.